E na Fogo, o professor Antônio de Pina Souto Amado fez o lançamento de seu primeiro livro, que aborda salazarismo na Cabo Verde e modo que a repressão foi usada para silenciar opositores. O livro foi lançado na cidade de São Felipe. Na plateia estava a repórter de revista Elcio Andrade. Há um período na história política de Cabo Verde que é pouco explorado. Trata-se do regime salazarista. A ausência de estudos aprofundados sobre esse tema gerou no professor Manuel Antônio de Pina Souto Amado o desejo de contribuir para a preservação da memória histórica. Isso resultou num livro que deu o título de Instauração do Salazarismo em Cabo Verde, Repressão como meio de silenciar os opositores. Uma obra que retrata o impacto do regime salazarista no país no período que vai de 1926, data da implementação da ditadura militar em Portugal e nas suas colónias, até 1939. O livro contempla 3 capítulos, sendo o primeiro Antecedentes do Salazarismo em Cabo Verde, o segundo Salazarismo em Cabo Verde, período de maior asfixia dos cabo-verdianos, e o terceiro, que é a Instauração do Salazarismo em Cabo Verde, que dá título ao livro. O ato de lançamento aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Felipe, município berço do autor. Quando resolvi fazer o mestrado, comecei a procurar tema. O que é que eu vou trabalhar, o que é que eu vou defender? E vi que, na verdade, esse período do salazarismo em Cabo Verde havia uma lacuna em termos de conhecimento. E então resolvi trabalhar esse período tentando dar a minha humilde contribuição nesse aspecto, não é? E trazendo algumas informações importantes, tanto para a população estudantil, para os professores, intelectuais, enfim, também para os magistrados, tudo mais. Extremamente importante, e a partir daí teremos alguns conhecimentos pertinentes a essa época. A apresentação do livro esteve a cargo do procurador do Tribunal da Comarca de São Felipe, Nelson Vaz, que recomendou a leitura da obra, pois considera de grande importância para a cultura jurídica no país. É uma obra bastante enriquecedora a nível de conhecimento, não só jurídico, mas também político, de um período que realça o autor que tinha alguma lacuna a instalação do salazarismo e as suas consequências a nível das colónias, neste caso em particular Cabo Verde, do qual havia alguma lacuna. Creio que é uma obra muito pertinente. Recomendaria a leitura do livro, pois traz questões bastante interessantes, como disse na apresentação, a disputa da capital do país entre Praia e São Vicente, o porquê dessa disputa, a questão da revolta do capitão Ambrósio. Creio que esse livro aprofunda essa revolta, o que aconteceu na altura, mas também a questão do campo de concentração enquanto um meio repressivo e quais as consequências que tiveram os cabo-verdianos com a instalação do campo de concentração. De acordo com o autor, a pesquisa começou em 2013, no âmbito de uma dissertação para o mestrado pela Universidade Nova de Lisboa. Amado menciona um conjunto de constrangimentos na recolha de materiais. Eu tive que viajar para Portugal 5 vezes, além de uma vez que eu perdi passagem porque não consegui o visto, porque a investigação foi mais feita em Portugal, porque os documentos que falam do regime salazarista nós encontramos sobretudo no Torre do Tombo e também no Arquivo Ultramarino, Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal. Infelizmente aqui nós não temos esses documentos. Se nós quisermos trabalhar esse período e fazer um trabalho mais ou menos credível, nós temos que ir a Portugal. E por isso fui a Portugal 5 vezes e também fiz a pesquisa no Arquivo Histórico em Cabo Verde, Arquivo Histórico Nacional. E esses documentos foram disponibilizados facilmente? Olha, nem sempre. Às vezes, quando nós somos novos e não temos conhecimento, mesmo nos arquivos, mesmo nas bibliotecas, nós encontramos uma certa barreira, obstáculo. Em primeiro lugar, o entendimento não é igual a um professor, por exemplo, em Portugal, ou um outro, mesmo português. Apesar desses constrangimentos, o autor prometeu continuar a investigar sobre a história da implementação do salazarismo em Cabo Verde e lançar novos volumes. Depois da reforma, daqui a 2 anos, vou tentar trabalhar a parte que vai de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, até 1974.
E veja que esse livro surgiu num bom momento. Veja, hoje nós estamos assistindo essa expansão, não é, de extrema-direita, praticamente em toda a parte do mundo. E estamos a assistir o fake news, o populismo, todos os elementos que põem em causa a própria democracia. Nós estamos falando de ditadura salazarista, exatamente, elementos que contribuem para também a ditadura. Questionado se ainda hoje é sentida alguma repressão por parte da sociedade cabo-verdiana, Manuel Antônio de Pina Souto Amado deu a seguinte opinião. Menos, mas às vezes nós sentimos, às vezes a perseguição não é assim, como, não dá para comparar com o período salazarista, mas às vezes encontrar mais quando um partido está no poder e em relação à oposição, a forma como é tratada, mas também a fraca participação da sociedade civil, porque os partidos conseguem maniatar a sociedade, conseguem manipular a sociedade. Às vezes nós sentimos que não há essa equidade de atenção entre todos os indivíduos. O lançamento da obra Instauração do Salazarismo em Cabo Verde, repressão como meio de silenciar os opositores, foi testemunhado por professores e alunos do Liceu Dr. Teixeira de Souza, além de familiares, amigos e eleitos municipais.